Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria para mim quando a gente pode se reunir ao redor da palavra todos os dias para meditarmos juntos nas grandes verdades que estavam guardadas para esse tempo do fim, com o propósito de elevar a nossa fé ao nível de sermos transformados pelo poder de sua palavra. É uma expressão do profeta e nós a repetimos por muitos anos: a fé para o arrebatamento está nas mensagens, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nosso propósito com essas meditações diárias é sempre o intuito de elevar nossa fé, porque a fé de Jesus Cristo está colocada em nossos corações. Veja, a fé que vence o mundo, veja, e o justo da sua fé viverá. O grande poder da fé dentro da nossa alma. Isso é um segredo que Deus deu para nós, a igreja. Fé. Fé na palavra. Fé na inadulterável ou inadulterada palavra de Deus, escrita em símbolos, em mistérios, veja, através das vidas das pessoas, dos personagens e nos símbolos que o Senhor ordenou através de Moisés e os demais patriarcas. Veja, e nós estamos vivendo nos dias preciosos em que o Senhor Jesus Cristo, com o título de propriedade que ele resgatou em Apocalipse capítulo 5, desce à terra com esse livro para abrir esses mistérios, veja, e tirar a igreja da confusão religiosa, abrir esses mistérios para desfazer as obras do diabo, trazer à igreja a liberdade, a libertação dos filhos de Deus, não mais presa por um sistema organizado, não mais presa por líderes políticos, mas livre agora para ser governada, liderada pelo rei. E o rei é a palavra, o rei é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos isso no livro, na abertura dos 7 selos, mais propriamente na mensagem à brecha, onde diz, parágrafo 222, agora observe, então ele, o Cordeiro, que assume sua posição de rei, quando seus santos vêm coroá-lo, abre aspas, Senhor do Senhor e Rei dos Reis, de acordo com Apocalipse 19. Veja, o tempo acabou. Apocalipse 10:6, quando o anjo levanta suas mãos aos céus e disse: o tempo acabou. Veja, não há mais demora. Por quê? Por que essa declaração? Porque agora o nosso parente redentor, veja, ele toma o título de propriedade, ele passa pelo julgamento, 24 tronos, 24 anciãos, de acordo com Daniel. Veja, ali estava ele, Jesus Cristo, agora com sua cabeleira branca, o ancião de dias. Veja, não que ele fica velho, mas era uma simbologia de autoridade suprema. Então ele agora abre os livros, veja, e vem para trazer o julgamento sobre aqueles que rejeitaram a verdade da palavra. Então veja, note, há 7 chifres nesse cordeiro, você notou, Apocalipse 5, veja, tendo 7 chifres. Veja, chifres significam poder, poder para o animal. E note, ele não era um animal, porque ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, está vendo? Então, creio que tinha isso anotado em algum lugar. Veja, para abrir os selos e desatar o título de propriedade, a mensagem ao último anjo, e ele assume sua posição de rei. É para fazer isso que ele aparece agora. Veja, então, ele está assumindo essa posição, porque esse é o tempo do estabelecimento do reino de Deus, primeiramente no indivíduo e depois no lugar onde esse indivíduo vai morar. Então ele vem agora para cumprir a profecia da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o reino de Deus, veja, o estabelecimento desse trono em nosso coração, trazendo agora a plenitude da divindade para dentro dos nossos corpos, de acordo com a profecia, porque a igreja
é o templo do Deus vivente. Ele vem agora para sentar-se ali e cumprir sua vontade de acordo com a profecia. E ele vem para estabelecer esse reino, porque ele conquista o título de propriedade que Adão e Eva haviam perdido. Veja, e ele então, como parente redentor, conquista esse direito. Veja, ele desce a terra. Agora, nós temos uma escritura muito enigmática, porém misteriosa e que revela algo grande para nós nesse tempo do fim, no livro de Jeremias 32. Veja, Jeremias, um jovem, muito jovem, recebe a visita do seu primo, veja, Hananel. E esse Hananel é um parente chegado e ele vem e oferece as terras dele a Jeremias, o seu parente. Logo, Jeremias percebe que era algo que estava vindo da parte de Deus. Ele entende o propósito, então ele compra as terras de Hananel, paga o preço, 17 ciclos de prata. Veja, vai perante os anciãos, perante os juízes, perante testemunhas e lavra o termo de compra. Veja, Jeremias vai para o cativeiro, 70 anos. Veja, e quando ele volta de lá, ele vem então para reaver as terras que o inimigo havia tomado, Babilônia, de acordo com a profecia. Veja, então ele de posse do documento. Veja, e esse documento foi guardado num vaso de barro para que não enferrujasse, não apodrecesse até o tempo da compra, depois dos 70 anos. E uma Umbanda usa essa profecia no livro dos 7 selos para explicar essa grande verdade. Quando chegasse o tempo da compra, do resgate, veja, a terra pertence a Deus. Deus deu a Adão e Eva. Eles perderam a herança quando se desprenderam da palavra. Ouviram o arrazoamento de Satanás, perderam seus direitos e a terra então passou para as mãos de um poceiro. Satanás não possui a terra, mas ele é um poceiro. Agora ele ficou ali por todos esses anos, veja, até que aparecesse o parente semelhante, veja, um parente do ser humano. Esse é o grande mistério do porquê Deus tornou-se carne, tornou-se filho, porque ele tinha as leis da redenção e a lei requeria um parente próximo para resgatar as propriedades perdidas. Então, sendo nós, veja, herdeiros, ele vem agora no tempo do resgate. O tempo do resgate era depois que terminasse as 7 eras. Veja, lá para Israel foram 70 anos. 70 anos são 7 décadas. 7 décadas representam as 7 eras. Então veja, o tempo da compra, o tempo do resgate. Mas o ponto é, aonde que estava esse título guardado? Quando chegasse o tempo do resgate? Dentro de um vaso de barro. Veja, o inimigo levou os vasos de prata, os vasos de ouro e os vasos preciosos, mas ignorou o de barro. E dentro do vaso de barro é que estava o título de propriedade. Veja, então, quando chegou a hora do resgate, depois que voltasse do cativeiro, de posse do título, ele podia ordenar aos invasores a sair de cima das terras, porque ele era o proprietário legítimo. Esta profecia se refere agora à igreja. Nesse tempo, quando o título de propriedade é conquistado por nosso parente, veja, e ele vem em Apocalipse 10 para dar a nós a herança. E onde está esse título? Num vaso de barro. Por isso a ordem é: vai na mão do anjo e toma o livro e come-o. Poderíamos dizer assim: vai na mão do anjo, tome o título de propriedade e tome posse de sua herança. É isso. Então veja, mensagem à brecha 146. O rolo de pergaminhos está aí. Sabíamos que estava aí. Sabemos que era redenção. Redenção é o retorno de volta ao dono original. Críamos que era redenção. Jeremias disse: este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Veja, ao lerem isto lá, ele dirá: ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Veja a importância da mensagem, a importância do 7º anjo, a importância do ministério do Filho do Homem.
Porque filho do homem é um dos títulos de Jesus Cristo. E filho do homem é possuidor da terra. A terra que Adão perdeu. Veja, ela está voltando às mãos desses herdeiros, desses mansos, porque os mansos herdarão a terra. Veja, ao ler isto lá, ele dirá: ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Oh, que bela coisa aí, sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso terrestre. Veja, um vaso que uma vez se tornou carne. Que coisa, né? Por isso a mensagem está revelando esta grande hora de que a palavra se tornaria carne. Aqui no tempo do fim, ele necessitava tornar-se carne, porque o título estaria guardado num vaso terrestre. Veja, um vaso que uma vez se tornou carne, morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre. Veja, porque ele, Jesus Cristo, ele é o Espírito Santo, ele é o tesouro, ele é o proprietário, ele é o documento, ele é o título, ele é tudo. Veja, até o tempo da compra, ó que coisa, essa palavra é muito importante, até o tempo da compra. Veja, por isso, quando nós entendemos o que significa o plano da redenção, por que nosso parente redentor teve que se levantar lá da eternidade e entrar numa metamorfose e aparecer como um cordeiro, um homem, filho de Davi, porque o título que Adão havia perdido deveria ser recuperado por um parente. Ele toma o livro e desce à terra. Veja, e agora ele está em carne humana. Veja, na pessoa do sétimo anjo. Por isso você tem que ir lá e tomar o livro. Se você não vai lá, é porque você não tem herança. É porque você não é chamado ou não é eleito. Mas se você tem esse chamado, você vai lá na mão do anjo, toma o livro de pergaminhos e você engole ele, come-o. Veja, lindamente. Agora, estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus do último mensageiro na terra. Veja, e tudo que essas pessoas tinham julgado e dito, oh, sei que está aí, creio que está aí, lutaram por isso, e o trouxeram e produziram as coisas pela fé, creram nisto, mas agora nos será trazido em revelação e da mão de Deus por vindicação. Deus disse que sim. Veja, ele prometeu isso. E Mormona traz isso de novo na mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Veja, a partir do verso 198, 197, 198. E o ponto é isso, até o tempo da compra. Por isso ele se apresenta como rei. Como rei, ele vem para resgatar o título de propriedade. Ele vem para trazer, adquirir, reclamar a sua posse. Veja, diz o profeta, glória a Deus. Eu espero que você tenha captado isso. De você o que Deus fez? Ele nunca revelou isso aos sábios e entendidos para que eles agitassem com isso por todo esse tempo. Mas ele colocou isso em um vaso terrestre. Veja, e ele criou para si mesmo o seu próprio filho, Cristo Jesus. E nesse último dia, agora, ele está abrindo os selos e mostrando isso para a sua igreja. Guardou em vaso terrestre para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Aleluia. Veja, eu sei que você acha que eu sou um santo rolador, talvez eu seja. Vê você? Mas aí está isso, está enrolado e guardado em um vaso da terra, que foi redimido da terra, e apareceu na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais. Mas ele rompeu os selos e ressuscitou, e provou a si mesmo, nos últimos dias, que ele está vivo. E ele está em sua igreja. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso tem sido escondido dos sábios e entendidos. E nesses últimos dias, ele está revelando isso através de sua própria presença entre seu povo, e ele apanha alguém que ele pode tirar do mundo, ou tirar o mundo dele, e as coisas deles, e revelar, e abrir esses selos, ele mesmo, para a igreja. Aleluia!
Você não o ama? Eu o amo, porque ele primeiro me amou. Deus te abençoe, espero que tenha contribuído com algo. Veja, a mensagem é mais do que as pessoas pensam. Ela é o nosso tesouro. Ali está o sétimo anjo, dentro do qual estava Jesus Cristo, dentro do qual estava o documento de propriedade, dentro do vaso de barro, até o tempo da compra. Esse é o tempo em que o reino de Deus está sendo estabelecido dentro de nossos corações. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Deixa aí o seu comentário. Isso me anima muito. Até breve. Em nome de Jesus. Amém.